Bom, pessoal, aqui eu começo com o seguinte, eu já misturei a resina com o catalisador, misturei bem, né? E começo a aplicar sobre aqui o tecido, sobre o molde. Um detalhe aqui, percebo que eu coloco bastante resina, tá? Não se preocupem aqui com o excesso de resina agora, porque nessa parte aqui, que é a parte que vai ficar exposta, né? Que é a parte que está colada no molde, então quando tirar a camada externa, ali é melhor sobrar resina do que faltar. E também todo o excesso de resina nós vamos tirar ao longo do processo. E com a pressão do vácuo também, naturalmente, vai acabar saindo pelos lados ali. E a madeira pode absorver um pouquinho também. Então, é melhor colocar bastante resina, até porque isso vai ajudar bastante a aplicação. Pode ver aí como fica fácil, né, de espalhar. E o tecido absorve bem. Outra dica aqui é pega o pincel antes, limpa bem ele, puxa ali os pelos dele, porque sempre solta algum pelinho. Então, nessa hora aí é melhor fazer isso enquanto o pincel está seco ainda, enquanto ele está limpo, porque quando começar a passar ali na resina, ele começa a soltar os fios ali do pincel e isso atrapalha o processo. Aqui não temos segredo, é só espalhar bem, sem deixar nenhuma área seca, né? Então deixar bem encharcado de resina mesmo. E detalhe para as laterais também. Pode ver que eu estou passando bastante nos cantos do molde, porque isso vai ajudar bastante na hora de cortar esse excesso de tecido que fica aí. Nas áreas mais críticas, aí onde tem dobras, é sempre bom colocar reforços. Tá vendo que eu estou colocando pedacinhos de tecido ali, naquela área que vai encaixar ali na deriva, na cauda do avião. Então ali, sem segredo também, coloca alguns pedaços de fibra, encharca bastante com a resina e vai apertando com o pincel até que fique totalmente cheia de resina e sem bolhas de ar, né? Eu fiz nessa peça que eu fiz nessa parte onde é fixado na cauda e também depois na outra metade do molde ali, onde tem esse cilindro de alumínio que eu coloquei para fazer o furo, né? Aquela parte também é a parte crítica, que é a parte que vai aparecer, a parte de cima ali do estabilizador. Então ali também é importante colocar tecido. Então eu cortei pedacinhos pequenos assim fiquei colocando ao redor do cilindro ali. Pode ver ali, eu fiz vários pedacinhos desse aí para garantir que fique totalmente coberto, não fique nenhum furo ali, né? Mas depois vai fibra de carbono por cima também e isso vai ficar bem coberto. Agora é a hora de colocar a madeira, né? Então, começando pela parte de cima ali do estabilizador, eu já fiz o furo na madeira. Já medi tudo antes, né? Sem ter resina, para fazer o encaixe perfeito ali. E você vai posicionando para que ela fique bem alinhada com o molde. Então aqui não tem muito segredo. É só paciência mesmo de colocar a madeira ali bem alinhada e tentar não ficar puxando muito, não ficar mexendo no tecido que está embaixo, né? Para que não mude a posição dele. Eu usei chumbo aqui, pesos, para poder manter a madeira no lugar e fiz a mesma coisa na outra parte do molde, que é a parte que tem um corte maior ali do encaixe na cauda. Mesma coisa, coloca ali a madeira, pressiona bem e tenta deixar bem alinhado ali com o bordo de fuga, né? E também, para garantir que não vai ter nenhuma área ali que vai ficar com bolhas de ar, eu coloco um pouco mais de reforço, porque essa é a parte que vai fixar, né, no avião, como eu já falei algumas vezes. Então, coloca bastante tecido ali, com bastante resina, para que seja uma área bem rígida ali. Essa área vai atuar também como se fosse uma longarina ali, porque a partir dali eu vou ter um pouco de fibra de carbono que eu vou colocar para poder transferir, né, a força, porque vai ter o parafuso que vai fixar ali. Então essa é a área, o único ponto de fixação. Então daí essa área tem que ser bem rígida. Por isso eu estou colocando bastante tecido ali. E agora daí a fibra de carbono. Aqui é o seguinte, eu pego um pedaço de tecido, eu vou tirando os fios dele, eu vou desmanchando a trama. E é bem simples, corto pedaços do carbono só, porque eu preciso somente num sentido, né? No sentido longitudinal aqui, no sentido da longarina que seria aqui desse estabilizador. Aí coloco o tecido, seguro aqui no meio com o dedo para poder esticar, né? E bastante resina aqui, coloco bastante resina mesmo para ficar bastante encharcado, para garantir que todo o carbono vai ser bastante, que tenha bastante resina, né? Até como eu já falei, o excesso vai sair depois. Pode ver que fica bem chato depois, você vai apertando o carbono, ele fica
como se fosse uma régua, assim, bem esticado ali, bem chato sobre a madeira. E por último, o tecido, nesse caso aqui de 83 gramas por metro quadrado. É isso que vai formar o sanduíche. Então, perceba que o carbono eu coloquei dentro, né, ali do tecido, abaixo do tecido de fibra de vidro. Ficou sobre a madeira e dentro do tecido. Esse tecido então vai amarrar tudo agora. Eu vou colocar ele por cima de todo o molde, nos dois lados, e também o mesmo processo. Eu estico bem para tirar as bolhas de ar, tirar todos os vincos e bastante resina em cima. Até ficar nesse ponto aí, bem encharcado. Pode ver que a cor mudou totalmente já. E percebo que na outra parte do molde eu já coloquei também o carbono. E agora a parte muito importante é colocar o peel ply, que é esse tecido de nylon, que ele é todo furadinho, que vai fazer com que o excesso de resina saia do laminado. Esse que é o grande segredo da coisa. Então olha só, eu coloco o tecido peel ply por cima, ele começa a ficar já ensopado ali de resina. Então todo o excesso que está ali na madeira e no tecido de fibra de vidro e do carbono, ele vai acabar passando por esse tecido, que ele é todo furado, é como se fosse uma peneira, né? Então eu coloco ele ao longo de todo o molde. Onde faltou, eu coloquei mais. Pode ver, coloquei outro pedaço ali, nas duas partes. E daí por cima disso aí, eu preciso de um material absorvente. Então eu uso aqui papel toalha. Depois vai ser tudo descartado, virar tudo lixo isso, né? O papel toalha, uma camada só já tá bom, tá? Uma ou duas. Normalmente eu uso uma camada que é o suficiente. Até porque por cima disso eu vou colocar o feltro ainda que vai fazer com que o ar possa fluir, né, por dentro do saco. Então o que a gente faz agora é o seguinte, é colocar esse papel toalha, aperta um pouco para fazer ele absorver já a resina, isso vai ajudar a fixar, né, o papel, para que ele não fique mudando muito de posição, porque escorre o risco também de ele ficar arrancando ali o laminado de baixo, né, de cima do molde, e pode mudar a posição. Então uma coisa que eu faço sempre é a seguinte, eu pego ali esse papel, eu amarro ele com fita. Olha só, eu reposicionei o molde para que fique mais na frente da câmera. Coloquei o chumbo ali embaixo só como calço, para que vocês possam ver melhor. Então eu dobro esse papel aí e pego um pedaço de fita crepe e enrolo em torno dele. Porque quando eu for colocar o saco de vácuo por cima, ele pode mexer na posição, né? Então é bom colocar isso nos 3 ou 4 pontos ali do molde. Depende do tamanho da peça, é claro, né? Então a cada uns 30, 40 centímetros mais ou menos, você coloca um pedaço de fita desse. Isso vai amarrar tudo. Aí eu já estiquei agora o molde na mesa ali, coloquei o plástico por cima e coloquei o ventil no buraquinho que eu tinha feito ali. Agora essa parte é muito importante, porque tem um buraco ali um pouco maior do que o buraco do tamanho do ventil e eu tenho que cobrir isso aí, né? Então eu estou injetando ali silicone no ventil, ao redor dele, para que ele cubra aquele buraco ali do plástico. E aí você tem que reposicionar direitinho ele, né? O segredo é colocar essa válvula, o ventil, sobre esse material poroso ali que é o feltro, né? Que é o que vai fazer o ar fluir. Pode ver que eu estou posicionando ele ali em cima do feltro. Porque se ficar só no plástico ele vai travar e, como eu mostrei logo lá no início, e não vai dar certo. Então aqui não tem muito segredo, só garantir que não vai ter nenhum vazamento. Então é importante bastante silicone ali, por dentro e por fora. Aí eu coloco então o silicone ao redor de todo o perímetro aí da peça, para que vede tudo, né? Eu vou colocar o plástico por cima, como eu já tinha explicado antes para vocês, e daí esse silicone, ele, outra uma coisa importante, eu não espero ele secar, até na hora isso, porque eu fico apertando ele por cima, com o plástico por cima do silicone, ele vai espalhando um pouco, e quando ligar o vácuo, vocês vão ver que a própria pressão do ar, né, o próprio peso da atmosfera, ele começa a espremer tudo isso aí. E o silicone ele vai se abrindo e vai cada vez vedando mais. Então essa técnica do silicone foi a que eu até hoje que eu usei, acho que é a mais fácil e barata, né? Esse silicone não é caro, é fácil de achar, qualquer loja de material de construção você acha. E daí consegue daí espalhar por cima disso aí e vedar todo o perímetro, que é um perímetro grande no caso dessa peça aí.
E o importante agora nesse buraquinho aqui, onde está o ventil, tem que colocar bastante selador, né? Bastante silicone aqui. Normalmente é aqui que dá vazamento, né? A válvula está fechada ainda. Então, começar a abrir agora. Começar a drenar e vou abrir também o cilindro para ajudar mais rápido. Acompanha o cilindro como é rápido. Já está em 10 ali o vaso. Bom, já dá para ver agora aqui com a pressão, né, como já está a resina atravessando o peel ply e já está sendo absorvida pelo papel e também pelo feltro já aqui, né? Quanto mais tempo deixar aqui, mais ela vai passar. Muita pressão em cima, olha como fica pressionado tudo. É isso que faz com que a madeira ela não descolhe agora daqui do molde, né? Então é isso, pessoal. Agora eu vou continuar monitorando, se algum vazamento tiver, eu vou colocando silicone até parar o vazamento. A ideia é que isso aqui não precisa ficar ligado. A cada 10 minutinhos eu vou checar, ver se tem algum vazamento, eu ligo de novo. E eu vou deixar isso aqui até amanhã de manhã. Aí depois vou abrir e começar a fazer a emenda disso aqui. Esse é o assunto para o próximo vídeo. Obrigado, até mais.